Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo do Fogão aqui no nosso canal Alvinegro Interativo. Já peço aí antes do vídeo que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Marcou um gol fora de casa e tomou 10. Quer dizer, o Chile pela não Bolívia existe. em casa. E em casa também tem uma vitória. Tinha 5 pontos e permanece com 5 pontos. Então, deixar qualquer ponto em Santiago hoje seria um horror. Então, o Brasil conseguiu a missão. E por que eu estou focado só no resultado? Porque o resultado pode, talvez, criar um clima diferente para a retomada de um jogo consistente. Esse jogo não existe. Existe assim, pô, tira o Savinho, põe o Luiz Henrique, tira esse, põe aquele, e vai vendo. Tentativa e erro. Eu era super favorável à entrada do Igor Jesus, mas o Endrick, a fila é do Endrick. Cara, para quem está precisando do resultado, não tem fila, tem a necessidade. E para mim o Igor Jesus foi uma escolha perfeita. Mas é um Brasil que conseguiu aquilo que precisava, o resultado. O jogo não conseguiu ainda. O jogo, talvez com 2 resultados favoráveis, a gente possa encontrar. Mas é uma seleção, sim, que hoje não tem condição de ganhar nada. Levemente, Vitor Birner, boa noite. Melhor, superior do que apresentou contra Equador e Paraguai na dobradinha anterior? Primeiro, boa noite, Plihal. Obrigado pela abertura tão generosa quanto exagerada. Boa noite, professor Calçade, Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Não. Fica de olho aí, Ronaldinho. Não acho que foi... Foi na mesma batida? Eu acho que sim, porque isso tem muito a ver com a incapacidade do Chile. O Chile dificilmente vai para a Copa do Mundo. O Chile e o Peru, próximo adversário do Brasil, são seleções muito fracas. A única coisa boa dessa atual eliminatória no que diz respeito à competição, talvez fosse manter todo mundo vivo até o final. Até o último, já que quase todo mundo vai. E nem isso vai acontecer, né? Nem isso vai acontecer. E hoje, assim, é muito fácil a gente identificar problemas na seleção. E é difícil a gente achar virtudes. As virtudes, para mim, tiveram muito mais a ver com algumas atuações individuais, em especial do Savinho. Que, no final das contas, quando a seleção não construía coletivamente, dá bola no Savinho e ele deu muito trabalho ali, sobrecarregou o lateral esquerdo chileno de faltas, tomou amarelo, obrigou o treinador do Chile a trocar o seu lateral. Você acha alguma coisa ali boa? O Igor Jesus, obviamente, porque nas raras chances, ou na rara chance que teve, fez um gol num momento difícil, e aí tem a coisa da camisa da seleção. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, e eu acho que a seleção vai demorar para criar. Essa seleção não tem líderes que sejam essenciais, porque o Brasil toma um gol no começo do jogo nas costas do seu líder principal, que é o Danilo, numa falha que ele está olhando o jogo. Ele não tinha ninguém para marcar, ele só tinha que estar marcando o jogador que estava nas costas dele. Do lado do seu zagueiro, que é o outro líder da seleção, o Marquinhos, numa falha, não é uma grande falha, mas era uma bola defensável, do seu goleiro, que é... Não é grande falha? É uma falha, a grande falha, é uma falha. Se fosse o Alisson, ele estava roubando. Que é outro jogador experiente. Então, a gente vê que os atletas que deveriam ser referências para a seleção ter um comportamento mais consistente, para que as individualidades pudessem render, para que os jogadores conseguissem raciocinar, os mais jovens. A gente via a seleção, inclusive o Savinho, muito nervosa no início do jogo, erra um drible, dá um soco no chão, coisas que no dia a dia do clube não acontecem. Esses caras não conseguem liderar a seleção. E aí, fica na mão de um monte de jogadores jovens e um treinador que, por exemplo, está procurando os volantes. Fica falando, trocou os volantes do primeiro para o segundo tempo. Nenhum deles jogou muito bem. Qual volante ele tem que convocar? Quem ele tem que colocar ali? E os jogadores nos clubes jogam bem. Então, são tantas questões problemáticas que não dá para elogiar uma vitória contra o Chile, como disse o Calçade, importante que ganhou e quem sabe gere alguma coisa anímica para que a seleção melhore um pouco. O jogo contra o Peru é um jogo muito fácil. Né? Agora, eu não estou esperando um grande desempenho. Ainda em cima do que disse agora o Birner, Jean Oddi, boa noite, meu amigo. A gente percebia, principalmente nesse momento crítico do jogo, a primeira metade do primeiro tempo, a falta de líderes / referências. Aquele cara para chamar um pouquinho o jogo, para tentar que a bagunça não fosse tão grande. E não existe esse jogador no grupo que está para esses 2 jogos com o Dorival. E não me parece que exista fora também, né?
a não ser que o Dorival recorra a jogadores que ele ainda não chamou, os caras mais da velha guarda. Tudo bem, Plihal? Boa noite. Bem-vindo ao Linha, né? É surpreendente que você, um baluarte da ESPN, esteja pela primeira vez. Era o que faltava, sabia? Imagino. O único que eu não havia apresentado aí. Eu imagino. Então, enfim, bem-vindo. Fiquei até surpreso com o fato de ser a sua primeira vez apresentando o Linha e talvez seja o que de mais relevante temos na noite. Que isso. Obrigado. Não, porque, sinceramente, cara, entra jogo, sai jogo da seleção brasileira e aí não tem a ver só com a seleção brasileira, mas tudo é de uma irrelevância tão grande, né? A gente tenta, a gente se esforça para tentar apontar relevâncias nesses jogos, mas assim, seja nesse caso de hoje, pelo nível baixíssimo do adversário, que time fraco que tem o Chile, então, seja pela fórmula insossa de disputa, como você disse, talvez a única coisa boa fosse chegar ao final da disputa e tá todo mundo na briga, mas nem isso vai acontecer. Então, é um negócio que realmente nem a vitória me parece algo muito relevante, porque alguém acredita que o Brasil possa mesmo ficar de fora. Então, do ponto de vista da pontuação, sinceramente, é pouco relevante. Mas lembrando, Jean, eu concordo contigo que quase terminou empatado contra a seleção do Chile. Eu sei, mas mesmo que terminasse empatado, o Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo. Então é isso que eu estou dizendo. Será que a chave não pode estar aí? Tudo aí. Instintivamente os caras não se estimulam o suficiente para jogarem melhor? Então, pode ser que seja tudo isso. Eu acho que pode ser que seja tudo isso. Mas o fato é que tem sido muito irrelevante. Tem sido muito irrelevante falar da seleção brasileira, falar dos jogos, então, seja pelo nível do adversário, seja pela fórmula, seja pelo que foi o jogo, para não ser muito mal-humorado, né? E eu acho que se alguém chamou a responsabilidade, se alguém tentou, esse alguém de fato foi o Savinho, um garoto de 20 anos, mas para não ficar... Ele é fominha, mas é melhor assim do que ser Mas nesse caso, agora, só para não deixar passar, se é para apontar alguma coisa relevante, vou apontar como relevante o Botafogo. O Botafogo nesse estado iluminado, porque com o Igor Jesus, que não podia fazer muito mais no primeiro tempo, a única bola que chegou para ele foi muito bem para colocar nas redes e depois o Luiz Henrique entrando no segundo tempo, necessariamente... em poucos minutos e dando a vitória ao Brasil. E fez uma bela jogada no segundo gol. Mas não necessariamente é uma boa notícia pro botafoguense. Não, claro. Porque a dobradinha de novembro, a data FIFA de novembro, não dá espaço no calendário do Campeonato Brasileiro de parada. O brasileiro não vai parar na data FIFA de novembro. E é improvável que os dois não sejam convocados, né? Eles não podem ser convocados. Tá bom. Mas essa é uma história para depois. Se eles forem bem na terçaporém, duvido que eles não sejam convocados. Eles merecem, olhando para a seleção, eles têm que ser convocados, mas eles olhando... provavelmente querem. Mas olhando por quem deve ter a prioridade, que é o clube que paga o salário, que investe, que trabalha no dia a dia, que projeta o atleta, que o leva à seleção brasileira, eles não podem ser convocados. Veremos. Se o Botafogo tiver... Não, eu até acho que você, tá? Estou falando que eles não podem ser. Chega para o treinador que está na corda bamba, essa é uma rodada extra daqui, é uma rodada para o Dorival ficar no cargo. Sobreviver. Se ele perde para o Chile ou empata... Porque assim, o Peru fora de casa tem... um empate, 3 derrotas. Peru não marcou gol fora de casa nas eliminatórias. Em 4 jogos levou 5 e não fez gol em ninguém. Ou seja, tem um empate 0-0 que lhe deu 1 ponto. Então, assim, não dá para ter problemas contra a seleção peruana. Mas, calma, né? Então, assim, se o Dorival sai com 6 pontos desta data FIFA, ele vai sobreviver à próxima. Ele vai ser o treinador na próxima data FIFA. Há uma esperança do time com resultados melhorar o nível do seu jogo. Porque o nível do jogo é ruim, o resultado era mais importante. Claro que jogando bem, o resultado está mais próximo. Mas o Brasil, perto desse Chile, o Chile esticou tanto. Aquela geração que ganhou a Copa América, 2, esticou tanto, que o dia que rompeu, a corda estourou, não tinha ninguém para colocar. Né? Ele não preparou nada porque ele foi. Rompeu antes de 18, porque o Chile não vai para a Copa de 18. O último momento do Chile em Copa do Mundo foi o chute do Pinilha no travessão. É um negócio do Mineirão. É assustador. Então agora, obviamente, eles vão ter trabalho, porque ele não é um país que brota jogador. Você pegar o banco do Brasil,
os que não jogaram é melhor que a seleção chilena que entrou em Então, campo. cara, mas isso assim é impressionante porque não é nenhuma questão de eles não formaram um time. A questão do Chile hoje é que você olha, ele não tem jogadores à disposição. Se você fui pegar os convocados todos, você olha para a seleção brasileira, tirando o Igor Jesus, dos que começaram a partida, todos atuam nas 5 principais ligas do futebol europeu. Sabe quantos convocados das 5 principais ligas do futebol europeu? E eu falo delas porque é onde estão os principais jogadores do planeta. É uma referência. É o melhor termômetro possível. Sabe quantos jogadores do Chile nessas 5 principais ligas? O Maripã, o capitão do Chile, o zagueiro, que atua no Torino. Não é que o cara é um que atua no Manchester City, não, ele joga no Torino. Então, assim, de todos os convocados, o Chile tem um jogador que atua nas 5 principais ligas da Europa. Isso dá uma dimensão. O trio brasileiro no meio de campo, na linha de 3 ali, era Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Isso também não é referência nenhuma. O cara do outro lado... Eu acho que estão jogando a discussão muito para cima. Eu acho que se você colocasse contra a seleção chilena um Botafogo, aí você pega no lugar do Almada, bota o Rodrigo. No lugar do... Não precisa... No lugar do Savarino, você bota o do Botafogo mesmo. Você ganha o jogo do Chile. Você ganha com mais facilidade. Não, mas peraí, não é jogar para cima. A questão é olhar para a fragilidade desse time do Chile, olhar para onde jogam os seus jogadores, quer dizer, na sua maioria. Então, ok, você tem algumas equipes brasileiras são melhores que a seleção chilena. É claro. O Chile é muito frágil. Algumas mesmo. Cara, eu acho muito assim, não é fácil também. O Brasil sofreu muito para ganhar. Você reunir jogadores, e montar times eficazes a partir da reunião. Só porque eles estão reunidos, você monta uma seleção. Claro que quando você tem caras que jogam no mais alto nível, em ligas e em clubes importantes, significa que eles têm relevância. Mas não é só juntar os caras. E aí você precisa de um perfil, de um caráter, de alguém, de comportamentos dentro de campo, de líderes, de caras que falam assim, tudo bem, vamos arrumar a casa aqui, as coisas não estão boas, mas você acredita naquele teu companheiro. Assim, um desses caras hoje, o primeiro minuto, que é o Danilo. O Botafogo que está se preparando, né, para uma maratona nas próximas semanas, logo após a data FIFA. O Botafogo enfrentará uma maratona com a volta da Libertadores, onde o Botafogo está na semifinal e enfrentará a equipe do Peñarol. O primeiro jogo do Botafogo na semifinal da Libertadores será contra o Peñarol no estádio Newton Santos, que deverá ter aí os ingressos esgotados. Falando em ingressos, o Botafogo abriu uma promoção aí para o seu torcedor após 10 anos longe de jogar como mandante no estádio do Maracanã. E com isso, o Botafogo pretende esgotar os ingressos para a partida contra o Criciúma, que será na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e sim, será numa sexta-feira às 8 horas da noite. Um bom horário para a torcida do Botafogo, e o Botafogo fez uma promoção, a diretoria alvinegra fez uma promoção aí para os sócios torcedores e também para aqueles que não são sócios. Se você poder ser sócio do Botafogo para obter vantagens, né, e muitas outras novidades, você poderá ser sócio e conseguir essas vantagens aí de ser sócio torcedor. O Botafogo que tem 7 jogadores, né, nessa data FIFA, e nós iremos aí ficar de olho, tanto na seleção brasileira, onde o Botafogo tem 3 representantes, o lateral esquerdo Alex Telles e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, como também nas seleções da Venezuela, com o Savarino, da Argentina, com Thiago Almada, no Paraguai com Gatito Fernandes, e também na Angola com o zagueiro Bastos. Botafogo que está se preparando para essa maratona e deverá ter alguns reforços caseiros nesta sequência. Júnior Santos, que já voltou, ficou fora da vitória do Atlético contra o Atlético Paranaense por causa do gramado, que está em más condições, mesmo sendo sintético, mas está um sintético ali muito desgastado. Ele ficou de fora e deverá voltar nos próximos jogos, assim como Cuiabano e Eduardo e Jefinho, que deverão também reforçar o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.